Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo, 21 de dezembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus Todo-Poderoso, eu não vejo como me perder. Amém? Uma coisa eu digo para vocês: só vai se perder quem quiser. Porque o Mestre está de braços abertos para recebê-los. Basta vocês aceitar o convite de Jesus. Ok? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém? O nosso Deus, né? Jesus, o Rei da Glória, né? Nosso Deus que criou o universo, as galáxias e tudo que existe. O nosso Criador, o nosso mantenedor. Amém? Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E o verso 3. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. Amém, meus irmãos? Né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém, né? Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus criador do universo, esse Deus criador de todas as coisas que existem. Mas a criação mais bela desse grande Deus foi o ser humano. O ser humano foi a coisa mais bela que o Senhor criou. A criatura, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que nós temos que dar glória a Deus todos os momentos de nossas vidas. Amém? Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, né, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, para esse grande Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. Que o nosso Deus é digno de tudo isso, meus irmãos. Porque esse Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida e tenho certeza que tem feito em suas vidas também. Até aqueles que se dizem ateus são abençoados por Deus. Nós agradecemos a Deus todos os dias por nos levantar com vida, com saúde, pelo oxigênio que respiramos, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia. Esse Deus é maravilhoso. E tudo isso a gente agradece a Deus através do quê? Através da nossa comunhão, através do nosso relacionamento diário com o nosso Deus e através da nossa conversa com Deus, que é as nossas orações. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, veja bem, esse meu povo que me chama pelo meu nome, se orar, se me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei. Glória a Deus, aleluia! Esse Deus é maravilhoso. E o verso 15 diz assim: estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lindo, né, meus irmãos? Que lindo, lindo, lindo. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. E o verso 16: porque eu santifiquei esta casa. Amém? Deus está falando comigo e com vocês. João, eu santifiquei e santifico a sua casa. Vocês que estão me ouvindo, Deus escolheu a sua casa, a sua vida, Ele está santificando a sua casa. Sabe por quê? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Sabe o que é perpétuo? Para sempre. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que lindo, né? Como esse Deus é maravilhoso. A gente vai ler de novo o verso 16. Porque escolhi e santifiquei a sua casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos todos os dias. Amém? Como esse Deus é maravilhoso, né? Tudo isso é para honra e glória do nosso grande Deus, né? Jesus disse, né? A minha graça te basta. João 11:40, respondeu Jesus: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, crê nesse grande Deus. Mas não somente crê. Aceite esse grande Deus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Amém? Eu posso estar falando para muitas pessoas nesse momento. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, o que se passa na sua vida. As tribulações que você está passando na sua vida nesse momento. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm um grande Deus todo-poderoso, que te ama, que me ama, e Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te abençoar, e Ele vai conceder tudo aquilo que você e eu precisamos de acordo com a sua vontade, para que possamos seguir as suas pegadas até a Nova Jerusalém. Amém? Porque esse é o propósito. Porque a vida aqui é um sopro, a vida aqui é passageira. Então nós almejamos um novo céu e uma nova terra, que Jesus tem preparado para mim e para você. Amém? A palavra de Deus diz assim: sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Josué capítulo 1, verso 8 e verso 9. Lemos assim: Deus dizendo para Josué naquela época, mas essa é a mesma palavra que Deus está dizendo para mim nesse momento e para vocês também. Não cesse de falar deste livro da lei. Qual é o livro? A Bíblia Sagrada. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto está nele escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não cesse de ler as palavras deste livro, porque este livro é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? E o verso 9 diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você aonde quer que você andar, aonde quer que você pise as plantas dos seus pés. Eu estarei com vocês, porque eu te amo, porque eu enviei meu filho para morrer por vocês. Vocês são as minhas criaturas, vocês foram feitos à minha imagem e à minha semelhança, perdão. Por isso eu vos amo. Então que a glória de Deus se manifeste na minha e na sua vida. Que nós possamos ser luz em meio às trevas. Amém? A palavra de Deus diz assim: quer comais, quer bebais, mas faça tudo para a glória de Deus. Amém? Isaías capítulo 6, verso 3, clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Deus, a palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem mente alguma imagina o que Deus tem preparado para os seus filhos, aqueles que te amam. Amém? Teremos grande surpresa lá nos céus. Isaías ainda agora, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha, que Deus maravilhoso, que Deus magnífico, que palavra esse grande Deus está trazendo para a gente hoje. Amém? E o verso 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Né? Vou ler novamente. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? O verbo é o nosso grande Deus, né? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E os primeiros versos de João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E esse grande Deus continua sendo Deus. Se você aceitar ele, ele é Deus. Se você não aceitar ele, ele continua sendo Deus da mesma forma. E ele está à porta do seu coração batendo, porque vivemos a história final deste mundo. As profecias estão se cumprindo cada vez mais. E o Senhor Jesus está prestes a voltar a esse mundo. Se você acreditar na volta de Jesus, ele voltará. Se você não acreditar, ele voltará. Se você acreditar que ele é Deus, ele é Deus. Se você não acreditar, ele continua sendo Deus. Então é melhor acreditar e entregar a sua vida nas mãos deste grande e misericordioso Deus. E para a gente terminar, Romanos, capítulo 6, verso 4, diz assim: fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão pelo apóstolo João Batista, pelo pregador João Batista, para nos dar o exemplo. Tudo Jesus fez para dar o exemplo à humanidade. Quando nós descemos as águas, o batismo por imersão, ali morre então o velho homem, a velha mulher, e nasce ali uma nova criatura, certo? E Jesus disse, né, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, certo? Essa é a grande esperança. Aquele que passar pelo sono da morte, antes da vinda de Cristo nas nuvens dos céus, já está selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, bendito seja aquele que dorme no Senhor, porque naquele grande dia ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Então eu faço aqui um apelo, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos assistindo neste momento, se vocês ainda não entregaram a vida de vocês a esse grande Deus, é agora, é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para daqui a pouco. É agora. Da maneira como você estiver, do jeito que você estiver, não importa o local em que você esteja nesse momento. Se você entregar a vida a Deus, Ele vai te resgatar do mais profundo abismo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque você e eu fomos feitos criaturas semelhantes a esse grande Deus. Feche os seus olhos e vamos elevar uma prece a esse grande e poderoso Deus. Pai amado, que nas alturas santas habitas, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado por nos dar mais essa oportunidade de compartilharmos o seu evangelho, as suas palavras, palavras que têm poder, palavras que nos traz paz, que nos traz harmonia e que enche o nosso coração de amor. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. A gente não sabe o que está se passando na vida de cada um. Somente a própria pessoa e Deus. Entregue as suas vidas neste momento nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que você será muito feliz. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Eita glória, né? Esse Deus é maravilhoso. Que o Senhor derrame então as bênçãos sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Em nome de Jesus, amém. Shalom!